Bem-vindos à segunda parte da sessão de apresentação pública das iniciativas do Ministério da Educação no âmbito do programa das comemorações do 5º centenário da primeira viagem de circunnavegação. Celebramos hoje a educação e o conhecimento sob a égide do legado de Fernão de Magalhães. Para viabilizar este compromisso, convidámos o Dr. José Manuel Garcia, doutorado em História pela Universidade do Porto, investigador do Gabinete de Estudos Oliciponenses da Câmara Municipal de Lisboa e membro da Academia Portuguesa de História, para além de autor de uma extensa biografia na área dos descobrimentos portugueses. E convidámos também o professor Dr. Fernando Carvalho Rodrigues, conhecido cientista de todos nós, responsável pelo nascimento do Poça Atum, o primeiro satélite português, em 1993, membro de várias academias científicas internacionais, Prémio Pfizer, Prémio Gulbenkian da Ciência, Prémio Alberto Mayer. O seu currículo científico e académico é vasto. Têm a palavra os nossos ilustres convidados. Penso que começaria então com algumas reflexões sobre aqui o Fernão de Magalhães e o seu legado, como me pediram. Eu trouxe um papel porque se começasse a falar de Fernão de Magalhães estava aqui o dia inteiro, não era à tarde, era o dia inteiro, porque nunca mais acabava, porque, como diria da partida da filosofia, quanto mais se sabe que não se sabe. E eu, cada vez que sei mais de Fernão de Magalhães, sei que sei menos, porque de facto há tanto para saber. E, em primeiro lugar, obviamente, que tenho de agradecer ao Ministério da Educação o convite que me foi formulado, no sentido de estar aqui presente, nas pessoas do Sr. Secretário de Estado e da Sra. Secretária de Estado, diretoras gerais e todos os mais responsáveis, nomeadamente a Câmara Municipal de Vila Real e todas as escolas, e também, obviamente, ao Dr. José Marques, Presidente da Estrutura de Missão, que muito admiro e que desejo as maiores felicidades para estas comemorações, das quais, como sabe, tem toda a minha colaboração e, tal como o Ministério da Educação, tudo o que eu possa fazer pelos descobrimentos e pelo Fernão de Magalhães será pouco e eu vou tentar dar um pouco de contributo. E, evidentemente, que serei um pouco aborrecido relativamente à criatividade e ao estímulo que eu vi para se realizarem grandes ações dignas do Fernão de Magalhães. Eu preparei um pequeno texto que penso que está dentro do limite daquilo que me é dado falar, para que não me perca e possa transmitir. Eu peço desculpa se for um pouco desagradável ou incómodo, porque mesmo tentando ser geral. Portanto, foi a 25 de setembro de 1519 que Fernão de Magalhães partiu de Sanlúcar de Barrameda como capitão-mor da então chamada Armada da Especiaria, que tinha por objetivo chegar às Molucas rumando para o Ocidente. Iniciava-se assim aquela que foi a mais extraordinária viagem marítima da história. Quase 3 anos depois, a 6 de setembro de 1522, a Vitória foi a única das naus dessa armada a regressar à Espanha, tendo então concluído a primeira circunnavegação da Terra, feita de uma forma direta e ininterrupta. 500 anos depois do início desta viagem épica, que se notabilizou por, durante a sua realização, ter revelado como era a realidade da esfera do globo, evocamos uma tão grande proeza e o seu responsável, Fernão de Magalhães. Fernão de Magalhães alcançou uma enorme projeção mundial por ter sido um dos descobridores mais notáveis e ousados de todos os tempos, pois foi o responsável pela mais difícil, longa e fascinante viagem marítima da história, durante a qual se deu a primeira volta ao mundo. Portanto, tudo o que se possa dizer de Fernão de Magalhães é pouco, e daí que o enaltecemos aqui e daqui para a frente através do Ministério da Educação e com a estrutura de missão. Ao evocarmos os 500 anos do início de tal navegação, importa divulgar o mais amplamente possível e de forma didática, sintética, honesta e rigorosa o conhecimento de quem foi Fernão de Magalhães, as suas viagens admiráveis e o legado que nos deixou. É o que pretenderíamos tratar aqui no esforço de poucos minutos, que já sei que não chegará para nada, mas pelo menos tento
Primeiro, queria partilhar convosco a minha visão, após longos anos de estudo do Fernão Magalhães, a visão que eu tenho de Fernão Magalhães, quanto à imagem de Fernão Magalhães, aquele homem barbudo que geralmente aparece nos retratos. Penso que ele é verdadeiro, ele terá sido eventualmente feito depois dele ter morrido, poucos anos depois de ter morrido terão feito aquela pintura de Fernão Magalhães, de modo que ele deve ter sido mais ou menos assim. Portanto, Fernão de Magalhães foi um cavaleiro fidalgo da Casa Real Portuguesa que pertencia à família dos Magalhães, a qual era originária do norte de Portugal, onde nasceu cerca de 1480. Dele sabemos que era baixo e cocheava por ter sido ferido numa perna em Marrocos. E pode dizer-se que era, aqui vou tentar fazer uma caracterização psicológica daquilo que eu penso que era o Fernão Magalhães, para que pensamos que era um homem de carne e osso, não era um homem imaginário, um homem de carne e osso, que era ambicioso, astuto, audaz, autoritário, combativo, confiante em si mesmo, corajoso, determinado, hábil, irritadiço, justiceiro, lutador, otimista, persistente, perspicaz, resiliente, tenaz, valente, vingativo e voluntarista. Também sabemos que Fernão de Magalhães era especialista em náutica, astronomia, geografia, cartografia, meteorologia e matemática. Daí a importância da interdisciplinaridade e dos projetos transversais, que todos eles podem dominar estes domínios ligados à história, que é, digamos assim, aqui neste caso, a mãe de todas as ciências, porque é a partir da história que nós fazemos este conhecimento, mas é, de facto, um homem fundamental e que a cartografia e a geografia são fundamentais, porque senão, se tiver o domínio da geografia e da cartografia, não se percebe nada do que é o mundo e do que é o mundo tal como Fernão Magalhães o começou a revelar. Portanto, ele era curioso em conhecer novas terras e novas gentes, solidário com amigos e subordinado, duro com rivais e opositores, de opiniões firmes e frontais, sem medo, com espírito crítico e intransigente na defesa das suas opiniões, mas por vezes conciliador. Interessado por economia e empenhado na obtenção de lucros com empréstimos e negócios de especiarias, resistente à fome, à sede e à doença, sedento de honrarias e muito cioso de pontos de honra, muito religioso e proselitista da fé católica, respeitador dos nativos que encontrou, a não ser em situações extremas, fiel aos senhores que nele confiavam, calculista, mas também por vezes ingênuo e com excesso de confiança. Foi esse excesso de confiança que acabou por o conduzir à morte nas Filipinas, em Mactam, na ilha de Mactam, nas Filipinas, em 1521. Vejamos agora qual o significado das viagens e do projeto de Fernão de Magalhães, para que não pensemos que era um homem imaginário, era um homem bem real e que temos de encarar como é que ele era. Como é que era o Fernão de Magalhães, para lá desta caracterização psicológica e física que fizemos dele, o homem baixo, o homem que tinha algumas dificuldades em andar devido a um ferimento de guerra. Fernão de Magalhães foi um homem que se notabilizou pela realização de grandes viagens marítimas, não foi só esta viagem que a gente está aqui a comemorar agora, ele já tinha feito muitas outras, grandes viagens, no plural, grandes viagens marítimas, as quais se iniciaram, não em 1519, mas se iniciaram-se em 1505, quando foi de Lisboa para a Índia, tendo permanecido no Oriente até 1513, a altura em que regressou a Portugal. Entretanto, fora um dos primeiros portugueses a ir a Malaca, em 1509, ao pé de Singapura, lá tendo voltado para, Malaca na altura era uma espécie de Singapura naquela região, lá tendo voltado para participar na conquista que os portugueses, o Afonso Albuquerque, fez dessa cidade de Malaca em 1511, cidade onde embarcou na armada portuguesa, que em 1512 descobriu as longínquas Ilhas Molucas, que hoje ninguém sabe nem que são as Molucas, mas as Molucas ficam na parte oriental da Indonésia e as Molucas é que são o segredo para compreender Fernão Magalhães, porque se não tivesse sido as Ilhas Molucas, ele não tinha dado a volta ao mundo. Nessa altura, ele foi também um dos primeiros europeus a descobrir um novo oceano, pois era nesse novo oceano, que estavam essas Ilhas Molucas, o qual foi denominado em 1513 pelos espanhóis como Mar do Sul e em 1520-21 por Fernão de Magalhães, que chamou-lhe Pacífico. O Oceano Pacífico foi descoberto pelos portugueses em 1512 e Fernão Magalhães foi um dos que descobriu esse Oceano Pacífico, embora não percebessem que era o Oceano Pacífico. Foram os espanhóis que perceberam que era um oceano e depois o Fernão Magalhães, quando o atravessou pela primeira vez em 1520, 1521, chamou-lhe Pacífico.
Ao chegar em 1512 àquelas ricas ilhas das especiarias, das Molucas, Fernão de Magalhães estava a concluir a primeira parte daquela que seria a sua volta ao mundo, a qual iria concluir de forma indireta em 1521, quando chegou às Filipinas por Ocidente, pois estas ilhas ficam a uma longitude idêntica à das Molucas. As Filipinas ficam mais ou menos em cima das Molucas, debaixo do Japão, para quem não consiga perceber muito bem, mais ou menos na zona de Timor, para quem tenha entre Timor e o Japão, ficam estas ilhas todas hoje muito complicadas, das Molucas e das Filipinas, e daí a importância da cartografia e da geografia, para perceber este mundo que era no fim do mundo, literalmente, onde os portugueses iam. Portanto, eu agora não vou ler tudo o que tenho aqui para dizer, e que é muito pouco, mas é só para vos dar a entender que eu defendo a teoria, não sou só eu, há mais pessoas que defendem essa teoria, de que Fernão de Magalhães deu a primeira volta ao mundo. Não foi o Sebastião de Elcano que, de facto, acabou a primeira viagem direta, e os espanhóis têm todo o orgulho legítimo em dizer que o Sebastião de Elcano é que acabou a primeira viagem direta à volta do mundo. É verdade, foi o Sebastião de Elcano, não foi o Fernão Magalhães, mas o Fernão de Magalhães é que, na realidade, deu a primeira volta ao mundo, porque já tinha dado a outra primeira metade, quando chegou às Molucas em 1512 e 1521, deu a outra metade da volta, e ele sabia, e é esse o objetivo que eu acho que nós devemos aprofundar nos estudos históricos, que o Fernão de Magalhães, quando partiu em 1519 para a sua viagem para o Ocidente, portanto, em direção à América e ao Pacífico, para chegar às Molucas, e que chegou às Filipinas, que é acima das Molucas, ele sabia que, nessa altura, ele, quando lá chegasse, teria dado a volta ao mundo. Embora, temos de ser honestos, e temos de ser sinceros e verdadeiros, Fernão Magalhães não queria dar a volta ao mundo. E o Sebastião de Elcano também. Ninguém queria dar a volta ao mundo. Mas Fernão Magalhães deu a volta ao mundo. Portanto, porque é fácil demonstrar cientificamente que o Fernão Magalhães não queria dar a volta ao mundo, porque o Carlos V, que era o chefe dele, depois dele ter-se aborrecido com o rei Dom Manuel, porque não lhe aumentou o salário, e ele aborreceu-se com o rei Dom Manuel e foi pôr-se ao serviço do Carlos V. E o Carlos V proibiu o Fernão Magalhães de dar a volta ao mundo, isto é, proibiu de passar pela metade do mundo dos portugueses. Os portugueses tinham desde o Brasil até ao fim da Índia. E, portanto, o Fernão Magalhães nunca poderia passar por ali. Portanto, aquilo era... O Carlos V não queria conflitos com o rei Dom Manuel, que era da família. Portanto, não queria conflitos, porque ele tinha outros conflitos, não queria mais um. E então, portanto, não podia passar por ali. O Fernão Magalhães não queria passar pelo lado português. Portanto, ele não queria dar a volta ao mundo, mas sabia que, quando chegasse às Molucas, tinha dado a volta ao mundo, e deu, porque chegou às Filipinas. Portanto, isto é só para vos passar, se calhar baralhei um bocadinho, mas a verdade é que a história às vezes não é tão linear. Ele queria dar a volta ao mundo, ou depois aborreceu-se que o Dom Manuel não o deixou dar a volta ao mundo. Não, o Dom Manuel não o deixou, foi ir às Molucas, que ele queria ir às Molucas por Oriente, pelo lado português, e o Dom Manuel não o deixou, e ele aborreceu-se também com o Dom Manuel por isso, pronto, foi-se embora. Mas estou a tentar simplificar e contar a história de uma forma o mais ligeira que eu consigo. Portanto, podemos dizer que a grande viagem de Fernão de Magalhães entre 1519 e 1521 permitiu alargar imensos horizontes da realidade da geografia do mundo, ao lograr o conhecimento da imensa vastidão do Pacífico e da sua ligação ao Atlântico através do Estreito de Magalhães, que ele descobriu depois de ter revelado à América do Sul, ao Rio da Prata, que ninguém tinha sabido o que é que se passava ao sul do Rio da Prata, e de seguida às Filipinas, onde veio a morrer em 27 de abril de 1521. Fernão Magalhães conseguiu assim provar experimentalmente que a Terra era circunnavegável, já que a sua esfericidade era conhecida teoricamente desde a Antiguidade, embora faltasse verificá-lo, o que ele fez. Portanto, já sabia que a Terra era redonda, ao contrário de agora dessas teorias malucas que dizem que não é, mas já desde há mais de 2000 anos que sabia que a Terra era redonda. Portanto, o Fernão Magalhães não descobriu nada de novo, a não ser descobrir a realidade experimentalmente, com a experiência. Os portugueses gostavam muito de fazer experiências. O Eduardo Pacheco Pereira dizia que a experiência era a mãe de todas as coisas, portanto, o Fernão Magalhães era um desses fidalgos que sabia muita ciência, muita astronomia náutica, como o Eduardo Pacheco Pereira, Dom João de Castro, Afonso de Albuquerque e outros fidalgos portugueses. Não eram só os pilotos que sabiam de marinharia, também fidalgos como o Fernão Magalhães, que sabiam muito de náutica e sabiam-na muito bem, melhor que os pilotos. Apesar de Fernão Magalhães ter morrido em 1521, ele deve usufruir
da glória do feito de ter executado a primeira circunnavegação integral da Terra, ainda que a tenha feito de forma indireta, pois fê-la dividida em 2 etapas, como já vimos, mas também porque foi o autor e executor da parte mais longa e difícil e original da viagem ininterrupta que concluiu a circunnavegação em 1522 sob a chefia do espanhol João Sebastião Elcano. Só por uma questão de esclarecimento sobre este importante navegador espanhol, e sem menosprezar o grande valor, porque foi graças ao João Sebastião Elcano que se fez a viagem completa, tem todo o mérito, eu digo sempre isto, porque os espanhóis depois aborrecem-se comigo, porque eu digo isso, mas a verdade é que o João Sebastião de Elcano foi a quinta escolha para a nau Vitória, e que só porque os outros foram morrendo todos é que ele acabou por ser escolhido, e porque o Fernão Magalhães o perdoou, porque ele fez parte de uma conspiração contra o Fernão Magalhães, era um dos 40 que deviam ser mortos, mas o Fernão Magalhães, como era muito simpático, perdoou-lhe e não o matou. Também precisava deles para navegar, porque senão não conseguia fazer a viagem. Mas, portanto, são pormenores, como já veio, muito interessantes da viagem, e que teria sido a pessoa que menos esperava acabar a viagem, que o fez o João Sebastião de Elcano, ilegalmente, porque não obedeceu às ordens do Carlos V, e por desespero, porque não queriam voltar pelo Pacífico, porque houve um navegador espanhol que tentou voltar pelo Pacífico, não conseguiu, e os portugueses prenderam-no nas Molucas, o Gomes Espinosa. Portanto, como estão a ver, esta história é muito complicada, eu estou a simplificar, porque senão estava aqui a contar a história, nunca mais daqui saía. O que aqui nos importa realçar é que foi graças a Fernão Magalhães que se alcançou o essencial do conhecimento da forma da Terra. Isto é o que interessa, o resto não interessa. Mesmo que não ignoremos que tão grande sucesso resultou das contingências da viagem e não do seu planeamento inicial. Portanto, podemos dizer que a circunnavegação da Terra, nem sempre é muito fácil de explicar, resulta do facto de Fernão Magalhães ser um especialista em geografia, náutica e marinharia ao partir para essa viagem, e que já tinha uma concepção muito próxima da realidade. Portanto, o Fernão Magalhães foi aceito pelo Carlos V para fazer esta viagem, um português que aparece lá em Valladolid a propor-lhe esta ideia no dia 2 de março de 1518, e ele aceitou assim de repente, porque os espanhóis não eram capazes de fazer isto, só os portugueses é que eram capazes, e neste caso era o Fernão Magalhães que lhe apareceu assim caído do céu, e que ele agradeceu muito, e lhe deu 5 navios, uma armada caríssima, e fez um investimento brutal por causa das especiarias, que são muito boas para a comida, concretamente o cravinho, o cravo da Índia, que era uma especiaria que valia ao dobro da pimenta, e que todos queriam o cravinho que havia nessas Ilhas Molucas, que não havia mais lado nenhum. Portanto, Fernão Magalhães permitiu o conhecimento global do mundo, é isto que interessa, estamos a comemorar, tal como ele é o mundo, e foi um projeto pessoal a que soube captar o apoio de Espanha, ainda que para o levar a cabo só o pudesse ter feito graças às capacidades técnicas e científicas alcançadas e acumuladas em Portugal, as quais não estavam então ao alcance de Espanha, que ambicionava uma forma de chegar às riquezas das especiarias orientais e controlar parte do seu comércio. Podemos dizer que Fernão de Magalhães contribuiu de forma decisiva para assumir uma realidade que para nós é evidente, mas que há 500 anos era revolucionária, de que a humanidade é una na sua diversidade e que se prende ao conceito de multiculturalidade ou compreensão da pluralidade das civilizações, afastando fantasias e medos que até então perduravam e impediam as ligações mercantis e culturais efetivas e contínuas entre todas as partes da Terra. A vida de Fernão de Magalhães é inspiradora de grandes feitos e da capacidade de realização de empreendimentos ousados e inovadores. Foi a vontade de Fernão de Magalhães descobrir a parte desconhecida do planeta, desde o Rio da Prata até às Filipinas, que é quase metade do mundo, metade do planeta, que está por detrás da realização da sua fantástica e muito difícil viagem, a qual é fruto não apenas da sua ciência e experiência, mas também da sua persistência, determinação e coragem extraordinárias que ficaram como exemplo a seguir. O resultado da sua grande viagem, iniciada há 500 anos, foi o grande legado da sua força de vontade e muito saber, tendo ficado como sinal de um tempo em que se passou a conhecer o mundo na sua totalidade, graças aos descobrimentos.
Tal facto marcou decisivamente o processo então em curso de mundialização, que consistiu em criar um sistema de interconexões globais que marcaram o arranque de uma generalização de contactos entre todos os pontos do nosso planeta, o qual está na origem do atual processo de globalização. Eu gosto de ensinar ou pensar que o que ele fez não foi o início da globalização, foi parte do início daquilo que os portugueses estavam a fazer, que é o início dos contactos entre todas as partes do mundo. Eu a isso chamo mundialização. Globalização só chama uma coisa agora recente, com as internets e com os satélites, estas coisas todas modernas que há agora, que isto é que se começou a falar em globalização. Antigamente os portugueses começaram a fazer contactos de todo o mundo. É do globo, os ingleses não têm a palavra mundialização, têm a palavra globalização só. Nós temos globalização e mundialização, portanto, e os franceses, enfim, é só uma nuance a pensar, mais um contributo para a reflexão. Fernando Magalhães tornou-se um símbolo, e é isso que nós aqui estamos a comemorar para mim, que é um símbolo admirável dessa nova realidade planetária para que tanto contribuiu ao ter sido o primeiro homem a dar uma volta ao globo terrestre em 2 etapas, como já vimos. Foi assim que ele alcançou, ainda que de forma indireta, temos de ser isso, quem fez direto foi só o Sebastião de Elcano, ele foi em conhecimento indireto, e insistimos, a plena consciência das dimensões da esfericidade da Terra e de relevar uma noção fundamental como é de que foi devido ao processo, ele está inserido num processo dos descobrimentos que começaram mais ou menos há 100 anos antes de ele começar, como foi agora, está-se a comemorar os 600 anos de redescobrimento da Madeira, foi mais ou menos nessa altura que os portugueses começaram a tentar fazer os descobrimentos, por volta de 1419, o Infante Henrique começou a mandar fazer os descobrimentos em 1419, e passado 100 anos, o Fernando Magalhães praticamente acabou esses descobrimentos quando deu a volta à Terra, chegou às Filipinas. Conseguiu alcançar o conhecimento da forma da Terra em toda a sua plenitude. Isto é que foi algo revolucionário e espantoso que ninguém tira isto ao Fernando Magalhães. O nome de Fernando Magalhães, ao imortalizar-se por ter sido o mais célebre navegador da história, tem de ser situado no âmbito de uma temática tão fundamental como é dos descobrimentos, os quais foram, eu agora vou insistir nisto para que se perceba muito bem, os descobrimentos, porque há pessoas que parecem que têm dúvidas sobre isto, eu não tenho, não tenho mesmo dúvidas nenhumas que foi isto, os descobrimentos, os quais foram o grande contributo que Portugal deu para a história universal. Com os notáveis progressos dos descobrimentos, Portugal deixou então de ser um país periférico na Europa e foi projetado para um lugar ímpar na história. Tendo-se, no século XVI, Lisboa, capital de Portugal, transformado pela primeira vez num centro do comércio mundial, pela primeira vez, e de contactos entre todas as civilizações da Terra. Se alguém queria ir do Brasil à China, tinha de passar por Lisboa. Não era pela Espanha, nem pela América, nem pelo Paris, nem por Londres, era por Lisboa, até ao século XVII. Concluímos afirmando que os homens se distinguiram pelas suas ações. E foi o que fez Fernão de Magalhães ao ter-se assinalado como um português que mostrou uma fibra invulgar ao suscitar um projeto que marcou a história da humanidade, o feito de ter permitido o conhecimento integral da forma da Terra. Muito obrigado e desculpem. Obrigado. Sr. Secretário de Estado, o que é que o Sr. Secretário de Estado sabe dos egípcios? Nada, é como eu. Eu sei que andavam de lado. E em vez de se enterrarem, faziam pirâmides para se meter lá dentro. E quando vim para aqui eu que agradeço à doutora Maria Manuela Lima e ao meu querido colega, professor Horácio Fernandes, em tempos brilhante aluno no Instituto Superior Técnico e um dos primeiros a sofrer aquelas coisas da engenharia física que agora é preciso ter notas estratosféricas para andar naquilo. Mas é muito parecido com o Fernando Magalhães. Porque quando me convocaram para estar aqui, por convite vindo do Ministério da Educação, era de aceitação obrigatória em português. Um convite de aceitação obrigatória é uma convocatória, pronto.
Modo cá estou. E cá estou com muito gosto e comecei a pensar o que é que se vai ensinar daqui a 5.000 anos, quando a gente não souber queirou-se a mínima ideia do que é que foi esta civilização. Porque um dia ela vai acabar, como acabou a egípcia. E então, a primeira coisa que me veio à mente é um poema do José Saramago. De mim à estrela, um passo me separa, lumes da mesma luz que explodiu na casual explosão do nascimento. Entre a noite que foi e há de ser, a glória solar do pensamento. Nós somos feitos do mesmo material das estrelas. E por isso é que nós vivemos entre a fraternidade, que é o calorzinho do sol, e a brutalidade do sol que há bocado vimos, que é o fratricídio. Nós somos assim, entre a fraternidade e o fratricídio. E começámos a evoluir também, como todo o resto da bicharada evoluiu, que é à la Darwin, é o mais forte e o mais adaptado ganha o dia. E isto é ensinado a toda a gente, está provado, mais que provado. Mas, um bocadinho à frente de ter ele publicado isto, houve um senhor chamado Príncipe, ele não se chamava Príncipe, mas Piotr Alexeyevich Kropotkin, escreveu um livro, é o único que ele escreve em inglês direto, chama-se Mutual Aid, ajuda mútua. E o que ele diz é: a cooperação é o fator mais avançado de evolução. E explica no livro. Qualquer espécie, seja qual for, tem tanto mais sucesso quanto maior for a capacidade para os seus seres individuais cooperarem entre si. Ainda não é ensinado na escola a evolução à la Kropotkin. Mas seria impossível caçar leões se eles cooperassem. É impossível caçar elefantes porque eles cooperam. Caça o elefante sozinho, fora da manada, doente. Na manada não caça. Também pode caçar se decidir matar-se. Não é? A cooperação como fator de evolução é o outro fator de evolução. É à la Darwin e à la Kropotkin. Se for só à la Darwin, temos a extinção da espécie. Se for à la Kropotkin, pode ser que a gente se safe. À la Kropotkin é ir à procura do vizinho. E nós, os filhos das mulheres, temos esta coisa de andar à procura dos vizinhos. Porque a coisa que a gente mais gosta, no Erasmo, no Elogio da Loucura, ele lá diz isto, que a coisa que os humanos mais gostam é ter uma opinião. Pá, gostam de ter uma opinião. E depois de ter opinião, querem contar a opinião. Matam-se para ir à procura dos outros. E a princípio era muito difícil, que era carreiros de terra batida, formiga, até que os romanos, no ano 311 a.C., eu sou a pessoa que corrige-me se não é nesta data, fizeram uma estrada, que é a primeira, não havia estradas terrestres. Fizeram a primeira de Roma até ao sul de Itália para levar as legiões. Chamou-se Via Ápia. E inventaram 3 coisas. Foi o passaporte não era para passar fronteiras, não havia, mas era para poder andar na estrada. Porque as estradas eram, para fins militares, eram as estradas das legiões. Inventaram o passaporte, a portagem, e também isentaram os senadores, de modo que estas 3 coisas ainda se mantêm hoje. E a primeira estrada deu origem a uma rede de estradas. Com a rede de estradas começou a partilhar-se uma opinião. Fizeram uma religião, um direito, um império. Foi a primeira moeda única que ia do Cabo da Roca ao fim do Mar Negro, da fronteira da Escócia ao sul da Saara. Era o sestércio. Os professores éramos todos escravos. E um professor bom valia aí 1 milhão de sestércios. Porque aquilo era muito simples. O patrício tinha dinheiro para pagar o escravo, comprava, não era? Comprava o escravo, ele ensinava lá os garotos em casa. Os garotos ficavam grandes, ele tinha que despachar o escravo. Então vendia a outro patrício.
Normalmente os professores eram como os jogadores de futebol hoje, eram muito bem tratados para ver se não ficavam com o prejuízo em casa de 1 milhão de sestércios mortos. De modo que os professores faziam isto e era o que havia. E foi o que houve durante milhares de anos. Até que o gênio dos portugueses começou a fazer a primeira estrada pelo mar. Faz 600 anos. E foram até à Madeira. E depois o Bartolomeu Dias descobriu que o Atlântico estava ligado ao Índico. O Albuquerque e aquele pessoal todo descobriu que o Índico estava ligado ao Pacífico. E o Magalhães junta o Atlântico ao Pacífico e esta é a descoberta que vai ser ensinada daqui a 5.000 anos aos meninos da escola. É que os portugueses descobriram que só há um oceano. Essa é que é a descoberta. Há os descobrimentos. Mas há a grande descoberta que quando não se souber nada do que é que almoçou o Fernando Magalhães, que agora ainda se vai sabendo, não é? Só foram, apesar de tudo, 500 anos, são 25 gerações, não é? É menos gente que está aqui. Mas quando não se souber nada, vão ter as estradas terrestres dos romanos, as do mar dos portugueses. E eu agora pedi ao meu amigo e caro colega professor Horácio que viesse aqui entregar uma bandeira que é a bandeira da Marinha do Tejo e que, por acaso, no dia 19 de março, vai estar içada num paquete que dá o nome de Eclipse, que vai estar a navegar no Estreito de Magalhães e que é a bandeira que a Marinha do Tejo usa, que é só há um oceano. Quem é que descobriu isto? Foi a viagem de Fernando Magalhães, que é a esfera armilar. É redondo e só há uma. E em cima disto é as armas do brasão dos portugueses. Esta é a bandeira da Marinha do Tejo. E vai atravessar o cabo, o Estreito de Magalhães. E depois foi assim durante centenas de anos. Até que em 1903 houve uns parceiros que se meteram num avião e começaram a primeira estrada do ar. E por 1950 nós estávamos ligados por estradas do ar. Que foram os americanos. E assim será ensinado daqui a 5.000 anos. Em 57, no início dos anos 60, os russos iniciam a caminhada das estradas para o espaço exterior. E há uma coisa comum. Cada vez que aparece uma, faz uma rede, a seguir à rede aparece um comportamento diferente. Nós, em física, nós chamamos, cada vez que há mais coisas ligadas, mais átomos ou moléculas ligadas, diz que houve uma mudança de estado. Por exemplo, a água líquida subitamente fica gelo. Quer dizer que na água líquida as moléculas estão pouco ligadas, não estão todas ligadas, o gelo fica tudo ligado. E não há processo de explicar o comportamento do gelo a partir do comportamento da água líquida. E por isso a gente diz que houve uma mudança de estado. Nas ciências sociais dizem que houve um comportamento emergente. De modo que, quando passou das estradas terrestres, houve um comportamento emergente, como a religião, o direito, etc. Depois as estradas do mar dos portugueses, a estrada do ar dos americanos e a estrada do espaço exterior dos russos. Mas, entretanto, eu nasci em 1947 e tive um irmão. Eu nasci em janeiro, tomem nota, 28 de janeiro e eu sendo prendas. 28 de janeiro. Também só podia ser 28, depois do 6. 28 é o segundo número perfeito, não é? O número perfeito é o número que é igual à soma dos divisores. O Santo Agostinho dizia que Deus fez o mundo em 6 dias, também não tinha admiração nenhuma, porque é o primeiro número perfeito, que é 3 mais 2 mais 1 dá 6, acabou-se. O 28 é a seguir, depois é 400 e tal, depois 8.000 dá. Onde que eu faço anos a 28 de janeiro? O bendito do meu irmão não é de carbono, é de silício e faz anos em julho. Mas foi quando apareceu o primeiro transistor. O transistor aparentemente tem um estapor de uma opinião. Pá. Porque a primeira coisa que o transistor fez foi ligar-se a mais transistores. E cada 2 anos duplica o número de transistores que estão ligados.
modo que hoje nós temos os seres de carbono que evoluíram à la Darwin e à la Kropotkin. Se querem alguma vez fazer ciência na história, a gente em ciência adora tirar fotografias aos fenómenos. A gente tira uma fotografia, e aquilo, pronto, a gente... Pronto, nem como há bocado, havia-se a Lua, a Terra a crescer na Lua, é redonda, está uma fotografia. Então eu peço a todos que vão ao Museu Nacional de Arte Antiga, ao primeiro andar, estão lá os biombos Nambã. E no biombo Nambã está lá a pintura da primeira fotografia de toda a humanidade. Olhem bem para a nau dos portugueses. E está lá gente da Europa de todo lado. Até está lá um judeu com óculos. A ótica era considerada na altura ter óculos, era uma coisa... Estão lá árabes, estão lá ruivos, estão índios do Brasil, africanos de todo ao lado da África, hindus, indo-chineses, chineses, em terra estão os japoneses. Aquilo é a primeira fotografia de toda a humanidade. A ver, não estão lá os esquimós, mas pronto, está lá. Estava frio lá para cima, mano. Isto é o ápex daquilo que os portugueses fizeram, foi juntar o mundo. E o mundo nunca mais foi igual. Com as estradas do ar as coisas mudaram bastante, porque uma pessoa infectada com o vírus ébola, quando só havia estradas terrestres e do mar, ele não era meu vizinho, porque a caminhar morria, coitado. Num navio infectava toda a gente, não chegava. Mas agora mete-se num avião, em 20 horas está em qualquer parte do planeta, eu não o conheço, mas ele é meu vizinho. No espaço exterior começámos a pendurar os seres, os meus irmãos de silício, que são cada vez mais cooperantes. De facto, daqui a 20 anos, nós, se a gente não se começar o disparate de matar-nos uns aos outros, nós seremos 9 mil milhões. Eles, seres de silício, vão ser 1,5 vezes 10 levantado a 18. Ou seja, por cada ser da gente, vai haver 1.000 milhões de seres de silício. De modo que, hoje nós, vivemos uma vida em que já somos parte nascidos e parte fabricados. Já damos prerrogativas a seres que só são fabricados. Não, o imposto era uma pessoa simpática, quem ia lá e que, como eles sabiam que eu não é? Quando a minha mulher morrer, eu vou-me entregar logo à cadeia, que eu não sei preencher aquilo. Não sei. Pronto. E isso fica mais barato, não é? Fico lá. Não. E hoje é um ser de silício que não tem hipótese nenhuma. Eu, quando era garoto, no metro, a gente não chegava lá com o dinheiro certo, não era? Eles diziam, ou nos elétricos, mostra lá que dinheiro é que tens. A gente faltava um tostão ou 2 tostões, eles apanhavam o dinheiro que a gente tinha e a gente continuava. Vão lá fazer isso a uma barreira hoje no metro, não faz. Teve um fim de semana comprido e querem 10 euros. Vão à parede, rezam aquilo, tudo direitinho, e a parede diz, vá bugiar, vá a outro sítio. Se fosse um ser humano, a gente dizia-se, se você não me conhece, empreste-me lá 10 euros, eu venho cá segunda-feira e já pago. E a gente lá conseguia. Mas não, nós estamos a fazer, e isto é muito, requer muita reflexão, nós estamos a passar atributos que eram exclusivamente humanos, depois de os conhecermos bem, para seres manufaturados. Está a ser uma revolução que não tem debate, não tem votações, está a ser uma grande revolução que não está a ser socialmente construída. Mas este mundo é um mundo diferente, que é uma nova estrada que apareceu aí, que apareceu no telégrafo, que é as estradas do tempo. Os romanos, lembram-se, inventaram a portagem, de modo que a gente paga qualquer... andar de comboio, ou andar de elétrico, ou não sei o que for, ou de avião, a gente paga aos quilómetros, a viagem é a portagem. Agora, portanto, é espaço. Agora, se não acreditam que a gente faz viagens no tempo, quando a gente pega no telemóvel à volta, vejam a conta que recebem das operadoras. É por não sei quantas horas, minutos, não é quilómetros, é não sei quantas horas, minutos e segundos nas minhas estradas, tanto.
Estas estradas do tempo estão a trazer, outra vez, um comportamento emergente. Porque estamos todos ligados, mas já não sabemos ao que andamos. Porque as máquinas também têm uma consciência, têm um fluxo de consciência. E a gente era bem que se estudasse o fluxo de consciência. Mas estão a ver que nesta evolução, que são as 5 estradas da humanidade, Portugal tem a impressão digital e o direito que é conferido pela história de se outorgar o dever de dizer que fez a descoberta que só há um oceano e é possível ligar toda a humanidade por estradas do mar. Isto é de tal maneira fantástico e de tal maneira o nome de Fernando Magalhães é enorme que eu tenho uma história pessoal para contar que tive com o Fernando Magalhães. Epá, as coisas que me acontecem na vida, acontecem coisas extraordinárias, até partir o músculo, e caí de 1,80 m e não me parti. Pá. Mas pronto. Há uma coisa que se chama a Sociedade Histórica da Independência de Portugal, em Lisboa. Epá, e um dia recebi uma carta a dizer que o senhor embaixador Calveiro de Magalhães tinha morrido e que eu tinha sido eleito para o Conselho Supremo lá da Sociedade. E eu, como depois tinha que ir fazer lá o elogio, com a cadeira número 13, olha que bem comecei, cadeira número 13. Mas pronto, lá fui e fiz, e tive que estudar o que é o Calveiro de Magalhães. Então o Calveiro de Magalhães tinha publicado um livro da vida dele, que me safou. E era ele, jovem, assistente de embaixador de 3ª classe, ou seja, o mais baixo que há na hierarquia da embaixada, estava na NATO, e era o Lord Mountbatten, comandante da esquadra da NATO. E o nosso embaixador adoeceu, o primeiro secretário, não sei o quê. Bom, Calveiro de Magalhães, almoço, a bordo, na esquadra, que era para impressionar o Pacto de Varsóvia, no Mediterrâneo, demorou 2 horas a passar em revista em frente ao Lord Mountbatten. Almoçam e tal, ele diz, o Calveiro de Magalhães lá no livro diz, se eu tivesse um buraco metia-me para ali abaixo, que era dos embaixadores à séria. E às tantas, quando se foram para o Tombadilho, o Calveiro de Magalhães lá foi para o Porta-Ló para receber as honras da esquadra, e eis não quando veem o almirante descer, chegar ao pé do Calveiro de Magalhães e diz, eu tendo a bordo alguém com o mesmo nome, do maior navegador que e da mesma nacionalidade, do maior navegador que alguma vez a história teve, eu não passo revista à Armada sem estar ao meu lado. De modo que ele diz, os comandantes dos navios todos e os almirantes devem ter ficado espantadíssimos quem era o jovem que estava atrás do almirante e passou a revista à esquadra. É esta a força que tem a nossa descoberta e Fernando Magalhães. Muito obrigado pelo vosso tempo. Também grandes nomes da nossa literatura contaram os feitos de Magalhães na sua obra. Miguel Torga e Fernando Pessoa são disso exemplo. Os alunos do agrupamento Miguel Torga, Sabrosa, sob a direção da professora Fátima Alves, sobem ao palco para oferecer a todos os presentes 2 momentos de poesia. Vamos então ouvi-los. Fernando Magalhães, da Ibéria toda. Alma de tojo barnal sobre uma fraga, a namorar a terra em corpo inteiro. Consciência do fim, no fim da boda. Fernando Magalhães, que andaste à roda, de quanto Portugal sonhou primeiro. Ter um destino é não caber no berço onde o corpo nasceu. É transpor as fronteiras uma a uma e morrer sem nenhuma. Às lançadas à bruma, a cuidar que a ilusão é que venceu. Miguel Torga. No vale clareia uma fogueira, uma dança sacode a terra inteira, e sombras disformes e descompostas em clarões negros do vale vão subitamente pelas encostas, indo perder-se na escuridão.
quem é a dança que anoita a terra? São os titãs, os filhos da terra, que dançam da morte do marinheiro que quis cingir o materno vulto, cingi-lo dos homens, o primeiro, na praia ao longe, por fim sepulto. Dançam, nem sabem que a alma ousada do morto ainda comanda a armada. Pulso sem corpo ao leme a guiar, as naus no resto do fim do espaço, que até ausente soube cercar a terra inteira com o seu abraço. Violou a terra, mas eles não o sabem e dançam na solidão. E sombras disformes e descompostas, indo perder-se nos horizontes, galgam do vale pelas encostas dos mudos montes. Neste início da sessão de encerramento da apresentação das iniciativas da educação no âmbito do programa das comemorações do 5º centenário da circunnavegação, tem a palavra a excelentíssima senhora Secretária de Estado Adjunta e da Educação, professora doutora Alexandra Leitão. Boa tarde a todos. Antes de mais, informalmente dizer que me cabe de facto a tarefa difícil de terminar depois de tantas coisas que foram tão interessantes aqui ditas e por isso prometo que vou ser breve. Queria só dizer 2 ou 3 coisas da minha perspectiva e aquilo que pode ser o contributo também do Ministério da Educação. Senhor Vereador da Câmara Municipal, Senhor Comissário das comemorações do 5º centenário da viagem de Fernão de Magalhães, caro João, senhores dirigentes do Ministério da Educação, senhores professores, todos os presentes. A primeira palavra que eu queria dar era agradecer a todos e salientar o notável trabalho que foi feito no âmbito da estrutura de missão e também, permitam-me aqui a modéstia, a imodéstia melhor, agradecer aos serviços do nosso Ministério, à Direção-Geral da Administração Escolar, que teve um papel muito importante aqui na organização deste evento e em toda a participação na construção das medidas do Ministério da Educação, à doutora Alice, que já foi referida, e à DGES também. Portanto, aqui permitam-me dizer isto, porque acho que é importante, à DGE, é importante que os nossos serviços tenham esta minha palavra. É também a seguir dizer que é um gosto estar aqui em Vila Real, um distrito importante também para o Fernão de Magalhães, que é, antes de mais, um cidadão do mundo, disso não temos dúvida. E não é só um cidadão do mundo, é um cidadão que criou o mundo. Não criou o mundo, mas criou o mundo. Deu esta ideia de estarmos todos mais perto do que aquilo que, se calhar, pensávamos. E queria também dizer que a educação não podia estar fora destas comemorações, porque a educação traz a estas comemorações, e estas comemorações trazem à educação uma transversalidade, uma capilaridade, chegarmos a todas as crianças e os jovens do nosso país, que são quem vai, enfim, daqui a 5.000 anos, perpetuar também este legado e a informação e o conhecimento sobre este legado. E, portanto, a educação não podia estar ausente. É com muito prazer que estamos presentes nestas comemorações, trazendo esta dimensão que é, por um lado, festejar o conhecimento e, por outro lado, transmitir o conhecimento. Eu acho que é isso que se faz na escola, é festejar o conhecimento e transmitir o conhecimento. E, portanto, nós tínhamos que estar associados, é com grande gosto que o fazemos, porque aprender é descobrir. E o que foi isso que Fernão de Magalhães fez foi dar esta ideia de estrada do mar, que permitiu juntar civilizações e é isso também, como digo, que nós pretendemos dar aos nossos alunos, sempre que cerca de 1.200.000 alunos entram diariamente nas escolas do nosso país, vão descobrir, vão ganhar conhecimento. Mas também me permitem uma nota muito breve sobre uma outra dimensão, que já foi aqui também referida, mas que eu gostava de salientar.
e que também tem a ver com uma outra coisa que o Sr. Professor referiu e que é a ideia de criar uma estrada global, enfim, demonstrar que estávamos todos ligados, mas demonstrar também, criar essa ideia de civilização, de que todos pertencemos à mesma civilização, que está patente nos ruivos, nos chineses, nos indochineses, nos africanos, enfim, em todos os povos. E eu acho que aquilo que também dessa forma Fernando Magalhães demonstrou, ou que a sua viagem demonstrou, é que é mais importante abrir estradas do que construir muros, é que é mais importante criar laços do que virar as costas uns aos outros, que é mais importante conhecer e respeitar o que é novo do que fecharmos-nos a tudo o que é diferente e fecharmos na nossa própria pequenez. E eu acho que isso é uma ideia que nós temos que difundir e que temos que manter viva, porque aquilo que nós verificamos hoje, infelizmente, no mundo e em muitas partes do mundo é exatamente o processo inverso. É o processo de fechar, é o processo de nos fecharmos ao que é diferente. Até mesmo em países que falam a nossa língua, nós temos fenómenos de racismo, de xenofobia, de intolerância, de desigualdade. E nós que há 500 anos, permitam-me dizer nós, povo, demos esta dimensão de multiculturalismo, de conhecimento, de transversalidade, talvez possamos também, na nossa dimensão e nas nossas possibilidades, ensinando aos nossos alunos esta nova dimensão do mundo que demos há 500 anos e que podemos contribuir para dar agora. E, portanto, nós temos que ter presente que a lição da ligação dos povos é uma lição intemporal, que nunca fica gasta e que, pelo contrário, tem que ser sempre repetida a propósito de tudo e nada melhor do que o exemplo que Fernando Magalhães nos deixou e que, no fundo, o orgulho daqueles que deram novos mundos ao mundo, e é disso que estamos aqui a falar. Portanto, a educação pode perfeitamente, e deve, e é o que vai fazer, como ficou demonstrado, usar este exemplo para ensinar valores de cidadania aos nossos alunos, além, naturalmente, da geografia, da história, da matemática e de todas as outras as dimensões do saber que, a propósito desta viagem e deste evento histórico, podemos lecionar. E, portanto, é deixar aqui, para terminar, o gosto e o empenho do Ministério da Educação em associar-se a essas comemorações, agradecer muito o trabalho notável que está a ser feito, dizer também que nós temos em maio um encontro das escolas portuguesas no estrangeiro, nós temos escolas em Cabo Verde, em Moçambique, em Macau, em Timor, em Angola. Talvez seja um momento também muito simbólico para falar deste assunto, eventualmente até com a presença de alguém da Comissão. Deixo aqui um singelo convite, é apenas uma sugestão, e, portanto, agradecer-vos a todos. Contem, como Ministério da Educação, o orgulho é nosso em estar associado a este evento. Muito obrigada. Finalizamos este evento dedicado à herança de Magalhães com a atuação do Ensemble de Música Antiga do Conservatório Regional de Música de Vila Real. É um projeto desenvolvido pelos professores Tadeu Filipe e Luís Pérez e que contempla a execução de peças de Johann Rosenmüller, a Sonata número 7, George Telemann, um momento do seu concerto para viola, Giovanni Lully, Marche pour la cérémonie des Turcs. Vamos ouvi-los. Muito obrigada pela vossa presença e até sempre.
Música